e Ernesto Marques. A Fundação Hemoba lançou uma nova campanha para incentivar a doação de sangue. Agora é a campanha Doe Sangue e Abasteça a Esperança de Quem Precisa. O objetivo, claro, aumentar o estoque de sangue atualmente em nível crítico. E as doações, a gente lembra, ajudam na transfusão de sangue ou de plaquetas, tratamento de traumas, acidentes de trânsito, lesões graves, hemodiálise, câncer e em vários tipos de cirurgias oncológicas, neurológicas, cardíacas e também em transplantes. A médica hematologista e diretora de hemoterapia da Hemoba, Rivânia Andrade, está conosco aqui no Issa Bahia, com ela que a gente conversa agora. Desde já, muito obrigado por aceitar nosso convite e seja bem-vinda, Rivânia. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Isto é Bahia, Jefferson Ernesto. e Ernesto. Isso. Pois é, recentemente a Fundação Hemoba andou investindo aí no fortalecimento da chamada Hemorrede, não é? Hemorrede Pública Estadual. Teve a inauguração de novas unidades, como as dos hospitais Ana Nery, do Roberto Santos também, a ampliação da capacidade instalada nas novas unidades de Feira de Santana, de Alagoinhas. Teve resultado positivo, porque com uma nova campanha, estoques em nível crítico, não foi o resultado esperado desse fortalecimento da Hemorrede, Rivânia? Infelizmente não, né? Nossas unidades de Alagoinhas, ela tem uma capacidade bem maior de receber mais de 500 doadores mês e nós não estamos atingindo esse nível. Tá? Nós estamos tendo uma coleta de aproximadamente umas 300 coletas por mês. E aqui é pouco. Muito pouco, né? Para a capacidade da estrutura atual. Né? E nossas unidades aqui em Salvador, do Roberto Santos e do Ana Nery, também. São unidades que você pode chegar a entre 400 e 500 coletas mês e nós não estamos também atingindo. Isso. No máximo, chegamos mês passado a 250 bolsas coletadas no Roberto Santos e por volta de 200 no Ana Nery. São unidades novas, então toda a estrutura está bonitinho, o local, mas a população talvez desconheça que existem essas unidades nesses locais. Então, a gente faz um alerta que você que está próxima dessa região, que você pode fazer a sua doação lá. Né? Então, não precisa se dirigir ao Vasco da Gama, claro. Que é a central, né? Que é a nossa central. Nós temos também a nossa unidade móvel, que hoje está na Unip e a partir de amanhã até o sábado nós estaremos na Estação da Lapa. Pois é, não raro a gente noticia que o nível dos estoques está crítico, que há necessidade de mais doações de sangue, são campanhas que a Hemoba coloca em circulação por aí. O que está faltando? Por que as pessoas não se mobilizam de uma forma satisfatória para suprir um estoque considerado adequado, não é? Para oferecer sangue para as instituições, para as unidades de saúde, por aí e tal. Eu acho que é meio cultural, né? As pessoas ainda não têm esse costume. Na nossa população, eu digo que o Brasil é jovem ainda, composto de não sofreu tanto como a gente vê nos países da Europa, onde as pessoas passaram por guerras e isso já está praticamente embutido na cultura, né? Você vê que quando tem qualquer catástrofe, se fazem filas em instituições para fazer doação de sangue. E eu acho que, não sei, é o que eu penso. Então, as pessoas ainda não têm isso como algo incorporado, como faz parte da cultura, faz parte da vida de cada um, você ajudar o próximo. As pessoas, a maioria delas vão pela dor, como eu digo. Não vão completamente pelo amor, vão mais pela dor. Quando aquele parente está precisando, há uma necessidade, há uma demora no atendimento, porque os nossos estoques estão insatisfatórios, então eu preciso atender às urgências. Porém, aquele paciente que está em uma cirurgia eletiva, ele vai ter que postergar um pouco mais, porque eu não tenho como atender.
Agora, doutora Ivânia, a gente tem hoje aqui na Bahia quantos doadores regulares, né? Aquelas pessoas que periodicamente se apresentam voluntariamente para fazer a doação? Eu não sei lhe dizer em quantidade, né? Porque nossos doadores também, boa parte dele, a maioria, né? Que a gente tem uma estatística que a gente encaminha para os serviços reguladores. Então, o percentual entre 29 anos, a partir dos 29 anos, é bem maior do que a população mais jovem, né? E aqueles que chegam após os 69 anos não vão poder mais doar pela nossa legislação, quando chega aos 70 anos. Então, boa parte desses doadores também já não doam mais, porém, em Salvador, chega a quase 57% de doadores voluntários, aqueles que vão pelo menos 2 a 3 vezes ao ano fazer a sua doação. É muito pouco ainda para que a gente não tivesse que, de vez em quando, noticiar que o Hemoba está com níveis muito baixos e que a gente precisa sempre mobilizar mais nas situações de extrema dificuldade, né? Sim. Temos poucos doadores regulares, esse é um nó, né? Com certeza. A OMS preconiza pelo menos 3% da população, né? E no Brasil, a gente fica entre 1,9% no Brasil. E na época da pandemia, nós ficamos por volta aqui em Salvador de 0,9%. Caiu mais ainda, né? Aquele medo, né? Então houve uma queda significante. Ou seja, de uma população de 16 milhões, 3%, quem é bom de conta aqui de cabeça, a gente tinha que ter em torno de mais de 450 mil doadores, não é isso? Doações. Doações. Né? Doações. Né? Então, essas pessoas teriam que fazer doação. É claro que existem alguns critérios que você tem que seguir, que pode levar a uma inaptidão temporária ou definitiva dessa pessoa. Então, a gente sempre orienta. Nós temos as principais situações que você mais comum no nosso site, e as outras demais situações é realizada através de uma entrevista e pelos dados que a gente pega, os dados vitais, pressão, pulso, temperatura, o teste de anemia que a gente faz na hora do doador. Agora, essa triagem para doação é quase que um check-up que a pessoa tem que fazer, né? Vamos dizer assim, a gente faz não bem um check-up. Tudo bem, se você não tem pressão alta, se você pode ter uma arritmia, alguma coisa, você pode até descobrir na hora que a gente vai verificar os seus sinais vitais. E o teste que a gente faz de anemia. Na verdade, você pode não ter anemia, você pode ter um nível um pouquinho mais baixo. Isso acontece muito em mulheres. Faz também, As sorologias são os testes que a gente faz justamente o quê? Então, para saber se tem... Não, a gente faz o teste para saber se eu posso utilizar a bolsa para a transfusão. A gente não faz um diagnóstico de doença. Mas se né? tiver alguma não faz testes exclusão, confirmatórios. Isso. Sim, a gente orienta, se tiver algum exame alterado, a gente orienta. A gente repete primeiro que existem falsos positivos para poder passar a informação correta e orienta, encaminha esse doador para uma investigação. Mas o objetivo principal é saber se o sangue está apto para uma transfusão, né? Para uma transfusão segura. Eu, no começo, falava que são muitas as finalidades desse sangue doado, né? Desse estoque de sangue da Hemoba. É para tratamento de traumas, acidentes de trânsito, lesões graves, hemodiálise, né? Transfusão aqui. Ou seja, até para a gente ajudar nessa conscientização das pessoas sobre a importância da doação de sangue. Quais são as principais finalidades desse sangue estocado pela Hemoba? Bem, nós temos hospitais da rede pública, né, que são de maior porte, que a grande maioria das vezes são realmente para cirurgias eletivas, outros para tratamento oncológico, né? Então, pacientes que fazem tratamento quimioterápico, faz transplante de medula, pacientes que tratam de leucemia, esses pacientes utilizam muito. E na nossa própria unidade, nós atendemos pacientes com doença falciforme. Então, são pacientes que, com uma certa frequência, recebem transfusão. E a gente tem uma incidência de doença falciforme grande aqui, né? Exatamente. É uma necessidade permanente, fora os acidentes, as cirurgias eletivas, né? Ou quando eles têm alguma intercorrência, eles precisam, aqueles que precisam fazer
a transfusão regular, que aqueles que têm um índice alto ou que tiveram acidente vascular cerebral, eles têm que fazer com uma certa regularidade para evitar novamente um novo acidente vascular cerebral. E a senhora falou que a nossa população normalmente se mobiliza pela dor, né? Boa parte. Então, com certeza, entre as pessoas que estão nos ouvindo agora, com certeza muita gente já passou pelo perrengue de ter alguém precisando disso aí, sai correndo, liga para os amigos, etc., com medo de perder algum ente querido, algum amigo, né? Alguma pessoa querida. Então, minha gente, ouve aí o apelo e as explicações, né? E vamos fazer doação de sangue, né? E acho que vale a pena lembrar quem é que pode doar o sangue, né? Sim, você tem acima de 50 quilos, entre 16 e 69 anos. Se você é de menor, deve ir acompanhado por alguém para assinar um termo, né, se responsabilizando por você. Estar bem de saúde, ou seja... Sem sintoma gripal, né? Sim, vacina, tem um prazo para cada tipo de vacina. Se você deve ir alimentado, levar um documento oficial com foto. Tem dúvidas em relação a algum procedimento que tenha feito recentemente, liga, ou então através das redes sociais informa que a gente dá o retorno de imediato. Qual é o volume médio de sangue coletado dos doadores? O volume médio varia entre 410 a 470 ml. Isso depende do seu peso e do gênero. E no instantinho, come ali um docinho, né? Depois da doação. Após você toma a hidratação, que é extremamente importante, e a gente dá um lanchinho também. Glicose também, não é? Para uma glicose para... É isso aí, acho que a gente está cumprindo o nosso papel aqui para reforçar a importância da doação de sangue. Não é à toa que a gente toca nesse assunto, porque é um assunto muito sério. Não raro, como eu comentei, a gente toca nessa necessidade de repor o estoque da Hemoba, porque é a principal instituição para coletar o sangue doado pelas pessoas, para suprir a necessidade aí de outros hospitais, e estamos aqui. E a Hemoba está em toda a Bahia, exatamente, né? Então, nós estamos nas 9 macro-regiões. Então, quem está no interior também tem as nossas unidades. O sangue também vem do interior para a gente, quando tem uma demanda maior lá, e nós precisamos, esse sangue vem também para cá. Então, é uma rede, né? É uma rede. E a gente agradece aqui a Rivane Andrade, que é médica hematologista, diretora de hemoterapia da Hemoba. Tomara que a gente tenha plantado aí várias sementes novas e despertado na cabeça de muita gente a vontade de doar sangue. Rivânia, muito obrigado, doutora Rivânia. Até uma próxima. Bom dia para você. Obrigada. Não esqueça o Hemóvel na Unime e amanhã na Lapa. Hoje na Unime? Hoje na Unime e a partir de amanhã até sábado na Estação da Lapa. Maravilha. Tá dado o recado. Mas nas unidades nossas, a senhora falou Hospital Roberto Santos e... Hospital Roberto Santos e Hospital Ana Nery. Ana Nery também. Além da série da Hemoba lá. A unidade subúrbio, as obras assistenciais de Manduce. Então, nós estamos em vários locais próximos de vocês. Muito bem. É só ter a vontade, procurar aí uma unidade mais próxima e doar o sangue, que será certamente muito bem-vindo. Doutora Rivânia, muito obrigado mais uma vez. Obrigada a vocês. Bom dia. Até uma próxima. Até. Obrigada. Agora, 7 minutos para as 8 na Tarde FM.